Olá pessoal, aqui estamos novamente para falar de clima. Só que agora vamos falar de uma forma mais ampla. Vamos entender a lógica da dinâmica de circulação da atmosfera a partir de uma análise de exemplos práticos. O que é isso? É a circulação geral da atmosfera. Um tema que, por vezes, é associado nos vestibulares, por exemplo, com os ventos alísios. Ventos de baixa altitude que sopram dos trópicos para o Equador, onde eu tenho o quê? Os ventos saindo de uma área de maior pressão, que são os trópicos, para uma área de menor pressão, que é o Equador. Daí, falamos em alísios de Nordeste e alísios de Sudeste. Vamos, então, relembrar. Quando nós falamos da circulação geral, nós falamos em células de circulação. Do Equador para o Polo Norte, eu vou ter o quê? Uma baixa, uma alta, uma baixa e uma alta. O mesmo ocorrerá do Equador para o Polo Sul. Observe na ilustração. Desta forma, entende-se que a faixa equatorial é uma área de baixa pressão, portanto receptora de ventos. E a faixa dos trópicos, até cerca de 30 graus de latitude, é uma área de alta pressão. Então é uma área dispersora, de onde partem os alísios. Assim, aqueles que vêm do norte são chamados de alísios de Nordeste, e aqueles que vêm do sul são chamados de alísios de Sudeste, em razão do efeito do movimento de rotação da Terra, que vai fazer surgir essa dinâmica de circulação com um eixo de inclinação dos ventos alísios. Assim, observe ainda mais um detalhe interessante sobre as células de circulação, já citada em uma aula anterior. Observe a ilustração. Essas são as células. A célula Hadley, a Ferrel e as células de alta, que são as chamadas células polares. Mas agora veja o que trouxemos para vocês. Como isso funciona. Mostrando para você o que? As correntes de convecção e as correntes subsidentes. Observe que neste ponto nós temos o quê? Correntes de convecção. É a convergência dos alísios. Observe que neste ponto temos correntes subsidentes, onde eu tenho o quê? Áreas dispersoras. Então é nessa faixa entre 20 e 30 graus de latitude que eu tenho condições propícias de formação dos grandes desertos no planeta. Por quê? São centros dispersores de ventos. Assim, predominam massas de ar seco. Já nesta região, eu vou ter o quê? O inverso, chuvas de convecção, como ocorre, por exemplo, na região amazônica. O que eu vou ter ainda? Se eu observo na faixa polar, o que eu vou observar? Correntes de convecção. Isso favorece a ocorrência de climas temperados chuvosos, os chamados temperados oceânicos. E eu vou ter o quê? Na área do polo, correntes subsidentes, formando o quê? Desertos polares, massas de ar seco e extremamente frias, provocando quedas de temperatura. O que eu tenho então? Corrente subsidente, corrente ascendente, corrente subsidente, corrente ascendentes. O que você pode observar na dinâmica geral de circulação da atmosfera, de forma estática e aqui de forma animada, para você entender como é a lógica desta circulação a partir das células de baixa, de média e de alta latitude, ou célula Hadley, Ferrel e polar, como você preferir. O que devemos observar? Veja a ilustração para associarmos com as estações do ano. E veja que linda essa ilustração. Lembra o que dissemos? Essa dinâmica se explica pela variação da incidência da luz solar. 21 de dezembro, o que nós temos? Fenômeno de solstício no hemisfério sul, de verão. E no norte, de inverno. O que eu vou ter? 21 de março, equinócio. Fenômeno de quê? O fenômeno de equinócio de outono no hemisfério sul e equinócio de primavera no hemisfério norte. De novo, o que temos? Fenômeno dos solstícios. De quê? De inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte.
De novo, fenômeno de equinócio. De quê? De outono no hemisfério norte e de primavera no hemisfério sul. O que você pode observar? Que teremos sempre estações opostas ocorrendo. O que você verifica então? Que nós vamos ter uma dinâmica que é determinada pela variação da incidência da luz solar de circulação geral da atmosfera. Tal processo, então, é fruto da variação de latitude. Porém, você já deve ter ouvido que, às vezes, pode ocorrer ou pode haver a interferência da maritimidade ou continentalidade na dinâmica dos ventos. Isso pode gerar o quê? A chamada brisa marinha ou brisa continental, como mostra a ilustração. O que você pode pensar? Nossa, sempre eu confundo tudo isso. Quando que ocorre a brisa marinha? Quando é a continental? Para você visualizar e nunca mais esquecer isso, veja o que trouxemos para você sobre as brisas. Olha a ilustração. O que está acontecendo? Olha a setinha deslocando do oceano para o continente, do oceano para o continente, do oceano para o continente. Então, durante o dia, brisa marinha. Durante a noite, brisa continental. Olha a ilustração. Por quê? Durante o dia, eu vou ter o oceano se aquecendo lentamente. Então, vai ter uma superfície mais fria. E o continente? Rapidamente. O que vai ocorrer? Superfície mais quente, expansão, o ar se desloca de onde? Do oceano para o continente. Durante o dia, brisa marinha. Por quê? Diferença de calor específico dos corpos. Quando é à noite, o continente se resfria rapidamente e o oceano lentamente. O que eu vou ter? A inversão da corrente. Brisa continental. Lembre da ilustração que você jamais esquecerá. Qual a importância disso? Você entender que existe uma dinâmica de massas que vai se deslocar, né? Então, sobre dinâmica de massas, fica o nosso convite para o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá!